A paz de Deus, amados e amadas, família em Cristo Jesus, tudo bem com vocês? Nesta noite eu quero contar para vocês um pouco da história de Daniel. Daniel era um profeta muito amado por Deus. Ele era bem conhecido por alguns episódios tremendos que viveu durante seu exílio na Babilônia. Porém, pouco se sabe ou se ensina sobre esse profeta. Daniel interpretou sonhos, foi perseguido por adversários políticos poderosos, viu passar vários reis pelo país, inicialmente governado por Nabucodonosor, e foi um exemplo de fidelidade diante de Deus. Daniel foi um intercessor, uma pessoa que orava 3 vezes por dia e pedia a Deus por seu povo. Certa vez, Daniel recebeu uma revelação de Deus que envolvia grande conflito e dizia respeito a fatos que aconteceriam a Israel em tempos bem posteriores aos dias de sua vida. Por 3 semanas, Daniel orou a Deus, pedindo a revelação do significado de tudo que lhe foi entregue. Nessas 3 semanas, Daniel fez um tipo de jejum que muita gente desconhece. Ele não comeu nada que lhe fosse desejável. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Está escrito no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 3. Daniel não ficou com fome durante 3 semanas. Ele fez jejum de alimentos e bebidas de que gostava e também não se ungiu com unguento. Ou seja, ele fazia sua higiene pessoal normalmente, só não se perfumava. Jejum não é sinônimo só de ausência de alimentação. É um sacrifício que fazemos para dominar a carne, para mortificar a carne e para elevar o nosso espírito, para nos aproximarmos mais de Deus. E nesse sentido, foi plenamente aceitável. E é até recomendável que nosso jejum seja a abstinência de alimentos saborosos ou de algum tipo de lazer, ou até de fazer compras supérfluas, de coisas que não precisamos para viver. É preciso usar a sabedoria até mesmo para jejuar. Pois bem, depois de 3 semanas, Daniel estava frustrado. Deus ainda não o havia respondido. Parecia não ter ouvido suas palavras, e ele estava sofrendo a mesma dor que sentimos quando Deus parece não nos ouvir. Mas ele nos ouve e sempre nos responde. Quando Daniel estava nas margens do rio Idequeu, no antigo império da Babilônia, ele teve a visão de um homem vestido de linho cingido de ouro fino. Somente Daniel teve tal visão. Os homens que o acompanhavam, porque Daniel era uma autoridade no reino de Ciro e tinha servos que cuidavam de sua segurança, não viram nada, mas sentiram um grande temor e fugiram. Daniel ficou, mas estava tremendo da cabeça aos pés, sem força alguma. Daniel apenas ouviu o som das palavras do homem vestido de linho, porque ele caiu num profundo sono. Uma mão o tocou e fez com que ele ficasse de joelhos, com as palmas das mãos no chão. Aquele ser espiritual disse a ele: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. Daniel, capítulo 10, versículo 11a. Daniel se levantou, mas ainda estava tremendo. Outra vez o anjo falou a Daniel e disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel,
Um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13. Um anjo estava falando com Daniel e ele disse que Deus respondeu a sua oração desde o primeiro dia em que Daniel jejuou e orou a Deus pedindo a compreensão das coisas a ele revelada. Porém, o príncipe do reino da Pérsia não deixou o mensageiro de Deus passar. E isso foi por 21 dias. O anjo não estava lhe falando de um reino humano, embora a Pérsia fosse precisamente o país onde estava Daniel. Ele falava ali de uma batalha espiritual que aprisionou o anjo, o mensageiro de Deus, por 21 dias. E foi preciso enviar Miguel, um dos primeiros príncipes do céu, para ajudar o anjo mensageiro a passar pelo inferno e entregar a resposta da oração de Daniel. Tudo o que aconteceu foi apenas no reino espiritual. Não foi nada visto aos olhos carnais, mas foi no plano espiritual. Isso também acontece com as nossas respostas, com a resposta das nossas orações. Muitas vezes Deus responde nossos pedidos logo no primeiro dia. Ele ordena, Ele libera nossa bênção no mundo espiritual. Mas o inimigo das nossas almas manda um dos seus adeptos, dos seus príncipes do inferno, resistir e lutar ao anjo que está com a nossa bênção, ao anjo que está com a nossa resposta. Por 21 dias, o anjo mensageiro ficou preso pelo inferno, e o número 21 é o número da revelação divina. Na verdade, 2 mais 1 é 3, que é o número da Trindade de Deus, o que significa dizer que esse tempo que o anjo ficou preso corresponde ao tempo de Deus para revelar sua soberana vontade, para provar as intenções dos corações, para cumprir seu tempo na vida de seus servos. Amados e amadas, nenhuma oração sincera deixa de ser respondida por Deus. Porém, algumas coisas podem interferir em nossa comunicação com a resposta do Senhor. Algumas vezes é o próprio diabo que tenta, mas sempre em vão, impedir que a bênção do Senhor chegue em nossas vidas. Outras vezes somos nós mesmos que nos tornamos empecilhos para receber nossa bênção. Claro que fazemos isso de forma involuntária. Impedimos a bênção do Senhor em nossas próprias vidas quando alimentamos a carne e suas obras, em detrimento do fruto do Espírito, que deve transbordar em nossas atitudes e ações. Impedimos nossa bênção quando o nosso pedido não visa a glória de Deus antes e pretende satisfazer apenas aos nossos desejos. Daniel buscou a compreensão de uma bela revelação que ele recebeu e que dizia a respeito de Israel, ao reino medo-persa, que seria dissolvido pelos gregos e sobre o Império Romano que dominaria Jerusalém. Algumas profecias de Daniel dizem respeito aos tempos do fim e merecem um artigo próprio. Deus só respondeu a Daniel porque ele orou, jejuou e dispôs seu coração a entender a mensagem do Senhor. Isso nos ensina que devemos orar, jejuar e buscar constantemente sabedoria do Senhor para receber ao anjo da bênção, que sempre traz a nossa vitória e conquistas da parte de Deus para nós. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Não existe oração sem resposta. Se a sua oração, meu irmão e minha irmã, está alinhada à vontade de Deus, se há um propósito de Deus, confie e espere que a resposta é certa. Deus, Ele tem poder para fazer tudo o que pedimos e muito mais, pois nada é impossível para Deus. Se a sua causa é justa diante de Deus,
Ele próprio se levanta do trono em favor da sua oração. A oração é a ferramenta que move as mãos do próprio Deus. Então, não desista nunca de orar, de clamar, de interceder. Não desista de jejuar, de buscar intimidade com Deus, porque a sua resposta está a caminho e a sua oração, assim como a de Daniel, foi ouvida desde o primeiro dia. A paz de Deus.